No quadro Mulheres Empreendedoras dessa semana, eu tenho a honra de receber aqui uma grande empreendedora. Gente, uma grande empreendedora que tem muito a nos ensinar. E você, mulherada, que está assistindo o programa Viver Goiás aí agora, se eu fosse você, chamava aí o vizinho, sua mãe, sua irmã, chama o povo aí para assistir essa entrevista, porque ela ajuda mulheres a emagrecer de forma definitiva. Você ficou curioso? Dá tempo, chama o pessoal aí, chama para assistir o programa Viver Goiás, porque já está aqui comigo Juliana Meneghello, ela que é psicóloga e vai contar pra gente um pouco desse método. Juliana, seja bem-vinda ao programa Viver Goiás. Prazer enorme, Breno. Olá, pessoal. Para quem não me conhece ainda, sou Juliana Meneghello, psicóloga e mentora especialista em emagrecimento definitivo. Muita gente acha estranho quando eu falo sobre emagrecimento definitivo e muitos até alegam, mas como assim emagrecimento definitivo, né? Não tem definitivo. Tem sim, gente. Tem porque, inclusive, o embasamento teórico que eu trabalho é da psicologia. A psicologia é uma ciência, ou seja, já foi estudado, já foi comprovado cientificamente que funciona esse método. E o meu método que eu criei é dentro desse método, que não é só sobre emagrecimento. Por isso que eu tenho tido tantos resultados plausíveis com as minhas mentoradas, mulheres que já eliminaram 20 quilos, 30, 33, até 50 quilos. Breno, 50 quilos é um corpo, né? Com certeza. 50 quilos. Doutora, mas assim, o povo costuma... Antes de você falar um pouquinho do método, nós vamos querer saber tudo aqui hoje. Você não sai daqui sem contar tudo pra gente. Gente, primeiro, olha se ela não é a cara da Xuxa Meneghello. Você é parente da Xuxa? Não, é só sobrenome que é parecido. Porque é Meneghello e Meneghello. É parentado, né? É prima. Tirando as brincadeiras de lado, mas emagrecer não é só fechar a boca, não? Não, pelo contrário. Aí é um mito, né, que existe. E inclusive por conta dessa história, desse mito que foi criado, que gera-se uma ansiedade maior para as pessoas que buscam emagrecer. Qual que é a primeira coisa que as pessoas têm de sensação quando elas se propõem a emagrecer? Estresse e ansiedade. Elas já têm isso em mente. Sim. Por quê? Ela remete à privação. Agora eu vou começar a emagrecer, por isso que tem as despedidas. Sim. Eu vou começar a regime na semana que vem. Eu vou comer hoje uma feijoada para me despedir, porque segunda-feira eu começo a emagrecer. Eu vou no rodízio fazer despedida. Isso é muito recorrente, muito comum, por exemplo, para pacientes que vão passar pela cirurgia bariátrica. Não tem aquele que eu já tenho atendido que não fez despedida. Por quê? Porque eles tinham em mente que eles não iam mais poder comer aquela comida que eles gostam. E aí eles fazem as despedidas. Mas é possível emagrecer comendo o que você gosta? Com certeza, porque na verdade o que faz a pessoa engordar, assim como eu falo para o pessoal, Breno, não é o que a pessoa come, é como a pessoa come. São vários fatores, é como a pessoa come, a quantidade que ela come, a frequência com a qual ela come. Pratada de arroz, feijão, macarrão, batata e um bife. Aí não tem alface nem tomate. Não tem problema, não tem problema. Mas se você come, por exemplo, 3 pratadas dessa, aí é o problema. Sim. Entende? Então, assim, as pessoas... Aí, por isso que eu gosto de estar sempre... com alguma nutricionista, nas minhas mentorias sempre tem a presença de uma nutricionista, porque eu não sou nutricionista, justamente para esclarecer essas dúvidas, né? Interessante. Porque na minha mentoria não tem, por exemplo, cardápios restritivos para a pessoa emagrecer. Hoje minha mentoria tem duração de 14 dias. Quem consegue emagrecer 50 quilos em 14 dias? Não. A mulher que eu estou me referindo, que é a minha mentorada, que eliminou 50 quilos, ela conseguiu eliminar esses 50 quilos em aproximadamente 4 anos. Aí você pode pensar assim, nossa, mas demorou também, né? Doutora, a gente pode dizer que seria praticamente um aprendizado, voltar a aprender a comer, porque a gente come muito errado. Sim. Tem vezes que a gente vai almoçar meio-dia, tem outra hora 3 horas da tarde, come errado, né? Você poderia nos orientar que seria praticamente a comida, o almoço naquele mesmo horário, o jantar naquele mesmo horário,
café da manhã realmente é a refeição mais importante, o lanche da tarde? Então, essa questão do horário, ela é importante. Só que eu não gosto de trabalhar com a rigidez no processo de emagrecimento para nada. Sim. Nem a questão do... Até nisso a gente vai mudando, né? Porque no começo, quando eu comecei meu trabalho nesse nicho, eu falava que tinha que ter o horário certo. Só que eu comecei a observar, diante da minha análise com as pessoas que eu recebia, que isso estava gerando estresse e ansiedade, estava sendo um gatilho para as pessoas se sabotarem. Por quê? Porque naquele dia que elas percebiam que não dava para almoçar no horário que elas haviam planejado, era naquele dia que ela se sabotava depois, na alimentação. Ah, não deu tempo de almoçar no meio-dia? Então deu 2 horas da tarde, eu estou na rua, vou parar na frente da pamonharia para comer uma pamonha de doce, que eu gosto. Pronto. Já que não deu certo aquele pensamento 880. Mas pode comer uma pamonha também, pode. Né? Não pode comer umas 3, 4 de uma vez? Pode comer a pamonha tranquilamente. Mas tudo é questão do equilíbrio, entendeu, Breno? Porque um pensamento muito forte, que é um erro cognitivo, que a gente chama, que é o pensamento sabotador, um dos pensamentos sabotadores que norteiam o processo de emagrecimento, é justamente esse 880. Já que eu estou comendo aqui uma pamonha de doce com 500, 700 calorias, já extravasei, já está tudo perdido, já não fiz certo. Então agora, já que eu chutei o balde, vou chutar com força, depois eu retomo, depois eu recomeço. E nessa, uma vez que a pessoa já cometeu ali o deslize, que muitas vezes ela vai ver como fracasso, ela emenda um deslize no outro. E aí até ela voltar aos eixos, demora. Porque ela muitas vezes vai precisar chegar na dor verdadeira de não aguentar mais de ver as roupas apertadas, dela se sentindo com a autoestima lá no chão, para ela conseguir retomar, entendeu? É verdade. Doutora, mas isso eu acho que tem que ter também um processo psicológico, igual ao trabalho que você faz, um processo psicológico, né? Sim. Porque a pessoa precisa se conscientizar que ela não está bem, não é só por questão de estética, mas sim por uma questão de saúde. Com certeza. Quando a gente fala desse processo de aprendizagem, ao qual você me perguntou, Breno, não é assim, aprender a comer. Através do meu trabalho, a pessoa vai aprender a criar uma mente magra e saudável. Bacana. Através de exercícios e ferramentas eficazes da psicologia que eu passo, ela vai aprender a administrar seus pensamentos, porque tudo começa no pensamento, né? Então, a primeira coisa que eu já anuncio falando para as pessoas é que só delas estarem ali na mentoria, no primeiro dia eu já falo isso, elas já são vencedoras. E faz para homens também, né? Ajuda mulheres, Sim. Cadê os homens? A gente precisa tirar essa barriguinha. Sim, inclusive essa mentoria que está acontecendo atualmente agora, a 39ª edição já, ela tem 2 homens participando. Foi a primeira vez que eu coloquei homens participando da mentoria, devido à demanda que eu comecei a perceber que estava existindo. Apesar da questão cultural, a gente sabe que existe muita resistência da parte dos homens, existe muita vontade. Sim. Porque eu percebi nitidamente a procura através do direct no Instagram, o interesse, a participação deles nos enquetezinhas que eu deixo lá sobre a questão de obesidade e o número de inscritos. Foi gritante a diferença. Ou seja, para eles assumirem que estão buscando ajuda. Mas nós homens estamos conscientizando mais sobre isso. Eu espero. Porque precisa, porque a questão não é só de estética, né, Brena? Eu trabalho muito voltado com a questão da saúde em primeiro lugar. Até porque eu falo muito isso. A pessoa, quando prioriza a estética, a probabilidade dela se sabotar no processo de emagrecimento é muito maior. Quando ela prioriza a questão da saúde, ela tem maior chance de aderir a hábitos saudáveis e levar aquilo como estilo de vida verdadeiro. É verdade. Doutora Juliana Meneghello, eu quero agradecer a sua presença no programa Viver Goiás. O assunto é muito bom, pena que nós não temos mais tempo. E esse quadro chama Mulheres Empreendedoras. Você não pode sair daqui, ainda mais como psicóloga, como uma grande empreendedora, sem deixar um recado para essas mulheres que estão assistindo o programa Viver Goiás hoje. Eu vou deixar um recado para todos vocês, que o maior empreendedorismo que existe é na nossa saúde, na nossa vida. Porque se a gente não tiver saúde, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós nos doemos ali a energia vital, em qualquer ramo que seja,
Sem saúde a gente não consegue empreender em nada. Então, assim, vamos começar a priorizar a saúde, que é a partir da saúde que nós vamos ter resultados plausíveis em todas as áreas da nossa vida. Não tenham dúvidas disso. E eu acredito que muitas de vocês já devem ter sentido na pele essa questão da saúde. Então, fica o recado. Amem-se, cuidem-se. Muito obrigado mais uma vez. O programa Viver Mais está de portas abertas. Obrigada Muito a você. obrigado por contribuir. Recebo meu abraço e o do Léo. E o programa está à disposição. Obrigada a você, Breno. Obrigada a todos. E nós vamos para o intervalo e voltamos já.